Glória ao nosso Deus, ovelhinhas queridas e amadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Que a boa e a poderosa mão do nosso Deus possa alcançar todos vocês, aonde você estiver neste momento. Que a misericórdia do Senhor possa estar sobre a sua vida. Você já parou para pensar como a nossa vida seria bem mais produtiva, seria uma vida bem melhor, se nós pudéssemos desconectar um fiozinho no nosso cérebro que nos faz ter uma necessidade de sempre estar buscando aprovação. É o vício da aprovação. É o medo do que os outros vão falar, vão pensar. Quantas vezes você deixa de tomar uma decisão porque você quer que antes alguém primeiro venha te dar uma aprovação, te dar um aval, dizer para você o que é e o que não é o melhor para você fazer. Quantas vezes temos medo de iniciarmos algo ou de fazermos algo porque nós temos medo da crítica, temos medo de ser criticado. E esse medo de sermos criticados nos faz buscar o tempo todo uma alta aprovação. Você quer, como diz o ditado popular, ficar bem na fita com todo mundo. E aí você tem medo de decepcionar os outros. Você tem medo de contrariar a vontade do outro. Você tem medo de causar tristeza ao outro. E é por isso que você sempre vive na dependência da opinião dos outros. Uma certa vez, os espias voltaram de espiar a terra, a qual Moisés os havia enviado. E quando eles voltam, eles começam a relatar de uma maneira crítica que realmente a terra é uma terra boa, é uma terra ampla. Realmente a terra existe, a promessa é real. Porém, eles começam, de uma maneira crítica, dizer que não seria possível habitar naquela terra, conquistar essa promessa, porque na terra havia vários gigantes. E eles começam então a murmurarem, a questionarem se Deus realmente houvesse preparado aquela terra para eles. Então por que havia gigantes naquela terra? E quando eles estavam ali murmurando, inflamando as outras pessoas, porque o incrédulo, ele sempre quer que os outros vivam na mesma incredulidade dele. E é por isso que você deve estar atento, porque o fracassado derrotado, ele sempre vai querer contaminar você com o fracasso dele. Aquele que tem medo de avançar, de prosseguir, de dar novos passos, ele sempre vai querer bloquear você também, para que você não avance na sua vida. Mas enquanto os espias estavam inflamando as pessoas com as suas incredulidades e com as suas murmurações, um servo do Senhor, temente a Deus, um homem que acreditava na promessa do Senhor, um homem que tinha certeza absoluta, se realmente Deus tem uma promessa para com o seu povo, então não importa se na terra vai ter gigante, não importa os obstáculos que teremos para frente, o que importa é acreditarmos que a promessa de Deus é real, que a promessa de Deus é verdadeira. Então esse homem chamado Caleb
ele dá um grito diante dos espias e de todos que estavam ali murmurando, e ele diz: eia, ou seja, cala-te, porque se o Senhor se agradar de nós, olha só o que esse homem vai dizer, se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar e possuir a terra que emana leite e mel. E não importa se lá tem gigante, não importa se lá tem feras, não importa o tamanho do problema ou do obstáculo que vai ter pelo caminho. Mas se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará conquistar a terra prometida. É ele quem vai remover os gigantes dos nossos caminhos. É ele quem vai abrir as portas. É ele quem vai derrubar as muralhas. Meus irmãos, e o que esse homem fala é para que eu e você venhamos gravar em nossos corações e não nos apartarmos desse princípio e dessa revelação jamais. Enquanto os outros estavam preocupados com os gigantes, o que os gigantes iriam fazer ou deixar de fazer com eles, enquanto há muitas pessoas preocupadas com o que os outros vão falar, com se os outros vão aplaudir ou vão criticar, enquanto tem muitas pessoas preocupadas em querer agradar os homens, em querer agradar as pessoas, por outro lado, existe um grupo de pessoas nessa terra que ela só carrega uma única certeza: se o Senhor se agradar de mim, aleluia, ele me fará entrar e possuir a terra que emana leite e mel. Ou seja, se o Senhor se agradar de mim, ele vai me exaltar, ele vai me fazer sobressair, ele vai me fazer conquistar tudo aquilo que ele preparou para a minha vida. Se o Senhor se agradar de mim, não importa a crítica dos outros, não importa a opinião dos outros, não importa o que os outros vão pensar ou deixar de pensar, porque o meu sucesso, o meu crescimento, a minha vitória depende unicamente do Senhor se agradar de mim. E é o que nós devemos colocar em nossos corações, porque quando o Senhor Jesus, ele veio a este mundo, ele vai dizer no livro de João, capítulo 6, a partir do versículo 38, ele vai dizer assim, ó: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Aleluia. Olha o que Jesus diz: eu não desci do céu, ou seja, eu não vim aqui neste mundo para fazer a minha vontade, ou para fazer a vontade dos homens, não. Eu vim aqui com o único propósito de fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, o que importa não é agradar a mim mesmo ou agradar os outros. O que importa é agradar a Deus, é fazer a vontade daquele que me enviou. Porque se o Senhor se agradar de mim, ele vai me fazer conquistar os reinos, ele vai me fazer conquistar os corações, ele vai me fazer conquistar a terra que ele preparou para mim. Meus irmãos, em algum momento nós vamos ter que contrariar nossa própria vontade. Em algum momento nós vamos ter que desagradar as pessoas. Em algum momento nós vamos ter que olhar e falar: eu queria fazer isto, mas todavia que não seja feito o que eu quero, mas sim seja feita a vontade daquele que me escolheu. Meus irmãos, nós estamos aqui neste mundo com um único propósito: de cumprir o chamado de Deus, de viver os planos que Deus tem para a nossa vida. E você precisa focar nisso, porque se o Senhor se agradar de você, você vai sobressair, você vai conquistar, você vai vencer toda e qualquer barreira e opositores que se opor
nos seus caminhos. Se o Senhor se agradar de você, você vai entrar e possuir a terra que emana leite e mel. Mas para isso, você vai ter que entender que em algum momento você vai contrariar e desagradar as pessoas. Em algum momento você vai contrariar e desagradar a você mesmo. Mas isso tem que estar bem claro dentro de você. Isso vai ser normal. O desagradar as pessoas e a você, isso vai ser normal. Isso tem que estar bem definido. Mas você tem que ter uma única coisa no seu coração, uma única certeza: eu não posso desagradar a Deus, porque se o Senhor se agradar de mim, então Ele me fará entrar e possuir a terra que emana leite e mel. Ei, Deus tem uma terra preparada para você. Quantas são as vezes que nós não tomamos posse dessa terra porque estamos preocupados com a opinião dos outros? Deus tem o melhor para a sua vida. Descubra qual é o teu propósito. Descubra o chamado de Deus. Viva a identidade que Deus te deu de filho de Deus, de filha de Deus. E vá à frente, avance em cumprir o chamado de Deus, em cumprir a missão que Deus tem para a sua vida. E assim, você vai tomar posse da promessa que Deus tem para a sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo este povo, eu declaro sobre eles as bênçãos do Senhor, o milagre do Senhor. Pai, muda a história deles, transforma a vida deles, Pai. Venha nos fortalecer e que venhamos viver para cumprir o teu propósito e que venhamos viver para fazer a tua vontade e que o Senhor possa se agradar de mim. Pai, abre caminhos, abre portas para que possamos passar e tomar posse de tudo aquilo que o Senhor já preparou para as nossas vidas. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida deste povo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela com o máximo de pessoas que você puder. Se você não é inscrito, se inscreva aí agora nesse canal, deixa seu like, faça seus comentários e que a boa e a poderosa mão do Senhor possa abençoar a vida de todos vocês. Ficam todos na paz do Senhor e até a próxima oportunidade, se assim o nosso Deus quiser e permitir. Tchau!